Olá, gente boa, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Leituras. Meu nome é Alisson e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o livro A Sociedade do Cansaço, escrito pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, hoje radicado na Alemanha. O livro foi publicado pela editora Vozes e eu gostaria hoje de comentar com vocês sobre o capítulo 1, intitulado A Violência Neuronal. Antes de prosseguir, eu gostaria de convidá-los aí a dar um like no vídeo, a comentar, a compartilhar, que isso fortalece o canal. E se você puder contribuir também financeiramente com o canal, a chave Pix se encontra aí abaixo e na descrição do vídeo. Para dar sequência aqui no entendimento desse capítulo, eu resolvi assim separar como uma tabela, né, em duas colunas. Uma coluna do século XX, com paradigmas pertinentes a ele, e a outra coluna aí do século XXI, também com o seu modelo compreensivo. Né? Bom, no século XX, Byung-Chul Han abre dizendo que cada época tem as suas enfermidades, e que as enfermidades do século XX seriam aí a época bacteriológica e viral, né? Enquanto no século XXI seria a época das doenças neuronais. É importante lembrar que esse livro aqui foi escrito em 2010, antes da pandemia. A edição que eu tenho é de 2022 mesmo, a nona impressão, 2020, a nona impressão. Mas o livro mesmo foi escrito aí em 2010, né, antes dessa pandemia. Por isso talvez ele caracterizou, né, como o século XX a época viral, né? Mas isso não invalida o argumento dele aqui de que o século XXI seria das doenças neuronais, tais como hiperatividade, TDAH, transtorno de personalidade limítrofe, TPL, ou a síndrome de burnout, SB, e também a depressão. Então, no século XX seria a época das infecções, enquanto aí no século XXI a época dos infartos, do excesso de positividade, né? O paradigma que domina o século XX é o paradigma imunológico, aquela ideia de que o corpo tem uma imunorreação de ataque a qualquer objeto estranho que ele identifique. Né? Ainda nesse paradigma imunológico, né, ele seria caracterizado por binarismos como dentro e fora, amigo e inimigo, o próprio e o estranho. E também aí a Guerra Fria, né, seria uma expressão aí dessa compreensão. Já no século XXI, ele cita aqui, numa nota de rodapé, a imunologista americana Polly Matzinger, que traz uma outra compreensão mais afim ao século XXI do sistema imunológico. Né? Segundo ela, né, fala assim: de acordo com seu modelo imunológico, né, o Byung-Chul Han falando a respeito dela, o sistema imunológico não distingue entre self e non-self, entre próprio e estranho, ou outro, mas entre friendly e dangerous. Isso significa que mesmo um objeto é, que seja estranho ao corpo, mas que passe discreto, né, ele pode não representar uma ameaça e provocar uma imunorreação. Né? Bom, na sequência ele fala então que o século XX foi caracterizado pela ameaça da alteridade, né? A ameaça do outro. A alteridade aqui em Byung-Chul Han não é entendida no sentido de empatia, de se colocar no lugar do próximo, né? A alteridade aqui, o outro, é aquele que é carregado aí pelo aguilhão da estranheza, do exótico, né? E que provoca aí reações de ameaça e de eliminação, seja de si, seja do outro. Né? Na página 10, ele fala o seguinte: mas hoje em dia, em lugar da alteridade, entra em cena a diferença, que não provoca nenhuma reação imunológica. É porque essa diferença aqui é a diferença do mesmo, né? Segundo Byung-Chul Han. E aí ele cita também numa nota de rodapé Heidegger, né, que estabelece uma diferença entre o igual e o mesmo,
sendo que o mesmo é aquele que possui interioridade. Na sequência, ele cita o filósofo italiano Roberto Esposito, que procura aí uma chave hermenêutica para interpretar diferentes fenômenos, né? Então, na página 11, fala assim, é, citando aí a teoria da Immunitas, do Roberto Esposito. O que tem em comum entre si fenômenos como a luta contra o surto de uma nova epidemia, a resistência contra um pedido de extradição de um chefe de Estado estrangeiro, acusado de violação dos direitos humanos, o reforço das barreiras contra a imigração ilegal e as estratégias para neutralizar o ataque dos vírus de computador mais recentes. Então ele pega diferentes âmbitos aqui, né? A medicina, o direito, a política social e a tecnologia de informática. Ele diz que o que tem em comum é a imunização, né? É isso que cruza transversalmente essas linguagens particulares. De que todos esses fenômenos são compreendidos porque, aqui nas palavras dele, são reduzidos a uma reação de proteção contra um risco, né? Aí o Byung-Chul Han contrapõe, dizendo que o estrangeiro hoje ele já não é mais visto com medo ou como uma ameaça, e sim mais como um fardo, e que também os vírus de computador já não têm mais o impacto social que tinha antes, né? E aí ele prossegue dizendo que esse paradigma imunológico de resumir diferentes âmbitos sob a noção de que haverá uma reação de defesa contra um risco, contra uma ameaça, de que isso não se sustenta diante do processo de globalização, né? De que no século XX seria aí o paradigma imunológico com barreiras, com cercas, com trincheiras e muros, mas que no século XXI seria aí a promiscuidade dos âmbitos de vida, né? Tudo se misturando, e também seria caracterizado pela hibridização, né? Impossível aí nesse paradigma imunológico. Então, no século XX seria a dialética da negatividade, né? O outro é o negativo e o próprio nega a negação do outro. E já no século XXI seria aí a dialética da positividade, né? E, por fim, ele cita o filósofo francês Jean Baudrillard, que irá aí apresentar a sua genealogia da inimizade. E a genealogia da inimizade de Baudrillard, ele vai contrapor uma genealogia da violência. Então, nas palavras de Baudrillard, fala assim: em tempos de carestia, a preocupação está voltada para a absorção e a assimilação. Em épocas de superabundância, o problema volta-se mais para a rejeição e expulsão. E na sequência, ele vai apresentar, nas palavras aqui do Byung-Chul Han a respeito de Baudrillard, né? De acordo com a genealogia da inimizade de Baudrillard, o inimigo aparece num primeiro estágio como lobo. Ele é um inimigo exterior que ataca e contra o qual nos defendemos, construindo fortificações e muros. No próximo estágio, o inimigo toma a forma de um rato. É um inimigo que atua nos subterrâneos, que se combate através da higiene. No estágio seguinte, o estágio do besouro. Finalmente, o inimigo toma a forma viral. E essa forma viral aqui em Baudrillard, ele ilustra aí com o terrorismo, que seria um ataque que busca minar o sistema a partir do interior do próprio sistema. E essa vai ser a crítica de Byung-Chul Han a Baudrillard, que não vê nessa violência no interior do sistema uma imanência, mas compreende aí o igual no sistema, ou que passa discreto no sistema, ainda no paradigma imunológico de imunorreações. Então, Byung-Chul Han vai propor aí uma genealogia da violência
que consegue perceber, né, que a positividade também tem uma violência, né? A violência da positividade não pressupõe nenhuma inimizade. Na página 19, né? A positivação do mundo faz surgir novas formas de violência. Essas não partem do outro imunológico. Ao contrário, elas são imanentes ao sistema. Precisamente em virtude de sua imanência, não evocam a defesa imunológica, aquela violência neuronal que leva ao infarto psíquico é um terror da imanência. E mais adiante, a violência da positividade não é privativa, mas saturante. Não excludente, mas exaustiva. Então, a violência da positividade é a que vai gerar aí a violência neuronal, né? Então fala assim, a violência viral, e mais adiante, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais. A violência viral, né, não está mais em condições de descrever enfermidades neuronais como depressão, TDAH ou SB, né, síndrome de burnout. A violência neuronal não parte mais de uma negatividade estranha ao sistema. É antes uma violência sistêmica, isto é, uma violência imanente ao sistema. Tanto a depressão quanto o TDAH ou a síndrome de burnout apontam para um excesso de positividade. A SB, síndrome de burnout, é uma queima do eu por superaquecimento. O hiper da hiperatividade não é uma categoria imunológica, representa apenas uma massificação do positivo. E é isso, gente. Espero que tenha contribuído aí para a formação e reflexão de vocês. Um abraço. Pretendo fazer o vídeo do capítulo 2, que se chama Além da Sociedade Disciplinar. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.